Esporte em Discussão. Oferecimento Neoquímica. Neoquímica, o remédio da família brasileira. Muito bem, companheiros, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil. Dia 4 de janeiro, o ano já está acabando, é um negócio impressionante. Impressionante como passa, né? Estamos no dia 4 de janeiro. E nada de agenda. É impressionante, fui comprar agenda. 0-0. Mauro, quando está o jogo, Mauro? Fui comprar agenda hoje. 0-0 ainda, não chegou ainda a agenda. De 2016. Fui querer uma agenda de 2016. Tá lá na Bahia. O cara falou, ainda não recebemos. Legal. Tá lá na Bahia. Bacana. Tá lá na Bahia. Placar em Araçoiaba? Não. 0-0. Bacana. Estamos todos juntos aqui para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Com Daniel Lian, com o nosso Fred Júnior, com Fausto Favara, o nosso Bruno Prado, Mauro Betting e o Vampeta. Estão todos aqui. Olha, e você pode continuar ligando para cá, 2870-9707, 2870-9707 é o telefone que está conectado para a sua participação, para a sua informação. Você interage com toda a equipe de Esportes da PAN. E você sabe, estamos com imagem, abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br www.jovempan.com.br. Você logo encontra lá Esporte em Discussão. Clicando, você tem imagem e áudio, esteja você onde estiver, pelos nossos aplicativos, você que vai, você que vem, você que é jovem, você que é um pouco mais maduro, você que é uma garota e, se você estiver livre, o Fausto está aqui. A imagem pode mostrar o Fausto. Ele está aí. Ele está, digamos assim, está livre. Está livre. É bom porque irrita a família e isso adora. Irrita a família. Fez uma promessa. Se irrita a família. Mauro, se irrita a família, objetivo atingido. Não tem a dúvida. É isso que interessa. Muito bacana. Estão todos juntos aqui. É bacana. Olha, nós vamos para mais uma edição do programa. Opa, Faustinho na tela. Gente, falando da Copa São Paulo, Bruno, Santos e Confiança. Deu 1-0 e são os meninos da Vila. Não mostrou muita confiança. Não. Então eu quero ouvi-lo. O que aconteceu? Jogou muito bem, não jogou? Tem lá jogadores já que você pode olhar no futuro. Nossa, vão deitar e rolar. Queremos ouvi-lo. Não, o Santos jogou mal. O Santos não fez um bom jogo, não. Bem longe disso. O jogo foi fraco. Em nenhum momento o Santos foi muito superior ao seu adversário. 1-0 tá bem justo pelo que aconteceu. Mais que isso, não seria justo. O Santos não foi muito melhor que o Confiança. Individualmente, tem um outro menino que mostrou alguma coisa. O Caio, que já jogou ano passado, fez um bom jogo. Os dois meninos que entraram no segundo tempo, o Arthur e o Nicolas, entraram bem, mas são dois meninos sub-17 ainda. O Arthur é até da seleção. O Nicolas assinou agora com o Santos. É um menino que, acho que o Robinho até participou da chegada dele, ou indicou, enfim. Mas são muito jovens, né? O time sub-20, o time titular, não é uma grande equipe, não. Até um pouquinho mais nova que outros times que estão disputando a competição, mas é um Santos que não tem cara de que vai muito longe na Copinha, não. O América de Pernambuco é o adversário de hoje à tarde. O Santos joga, dando sequência à Copa São Paulo, que tem 112 clubes. Nós vamos falar daqui a pouquinho se é inchado demais, se não é, se dá para o pessoal observar, todo mundo, se vale como campo de observação, ou é muita gente, não dá nem para saber o que está acontecendo. O que é que vocês pensam sobre isso? Mas antes, o Daniel também acompanhou a vitória do Santos. Daniel Lian, diga. O Santos precisa melhorar ainda bastante. Tem, assim, alguns valores, o Patrick, o lateral, a zaga é uma zaga boa, tem o Caio, que também faz uma bela partida. Aliás, é muito parecido com o Lucas Lima, até fisicamente, e no próprio estilo de jogo. Ele volta mais para buscar jogo, mas o Santos precisa melhorar bastante. Agora, o que me chamou a atenção e está me chamando a atenção nessa Copa São Paulo é em relação à preparação física, a quantidade de jogadores, principalmente dos times pequenos, que ficam com cãibra durante as partidas. Aí mostra o lado de estrutura e de fisiologia das equipes. Moleque, 18 anos, as equipes grandes não tem esse problema, não tem tido esse problema, mas as de time pequeno é impressionante a quantidade de jogadores que ficam. Ele vai ser a cada 2 dias jogo, hein?
A cada 2 dias. Vai piorar a coisa. Contando com a juventude. A coisa vai piorar. 28709707. Tá caindo no gramado no segundo tempo. Mas isso é normal na Copa São Paulo. 28709707. Não tá aguentando fisicamente. Quero ver o segundo jogo agora. O Vampeta fica preocupado com isso, porque diz que os garotos têm que resistir. 18 anos, eu começando a carreira no Vitória, eu levava no Júnior, era só água com gelo, né? Aí o Hélio dos Anjos, com 17, me botou no profissional. Já melhorou, Gatorade. Aí terminava o treino, eu ficava de olho naquele Gatorade de tangerina. Tangerina. Ratozinho me pegava, ô, sou morcego, você acha que só tem isso aqui pra você? Por que morcego? Já apanhava já desde moleque. Se eu caísse de câmbio, o Toninho Oliveira falou, você quer atrapalhar meu trabalho? Eu vejo essa molecada, tudo incrível como na Copa São Paulo a gente vê todo mundo caindo. É absurdo, né? É impressionante. E eu vi o Vampeta no banco na decisão de terceiro lugar. Vitória e era Portuguesa. Vitória e Portuguesa a gente ganhou. 10 da manhã aqui no campo do Ibirapuera, Centro Olímpico, 25 de janeiro de 80. O único jogo da minha vida que eu mandei o juiz esperar, porque a equipe da Gazeta não via chegada. Peraí, Gil, que a gente precisa gravar um tape pra jogar a meia-noite. Você deu ok Deu pro ok do jogo? da cabine, e o melhor ainda, como o repórter demorou pra chegar, tem uma hora que alguém que teve autorização, eu berrei pro goleiro. O Fácil me deu essa moral. Quem é que vai entrar aí? Aí ele passou o nome de 100 lá e havia Vampeta entre os seus caras. Mas você sabe que ainda hoje existe isso, mas com relação a comerciais, né? Segura aí que os comerciais não terminaram ainda. A novela não acabou. Já participamos de muitos também. Isso acontece. Mas isso acontece. eu mesmo berrar pro juiz, segura aí que vai começar o jogo, foi a primeira vez. Mas que isso acontece, continua acontecendo, é muito. É muito. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Diego de Brasília. E qual é a sua mensagem? Tudo bom, Vanderlei? Eu tudo gostaria bem. de desejar um feliz 2016 aí pra vocês, né? Eu acompanho a PAN, tenho mais de 10 anos, eu tenho 26 anos hoje. Legal. Então já conheci o Nilson César, tive a oportunidade de ir na Jovem Pan. Ah, que bacana. Sempre ouço a PAN nesse horário, né? Assim, vocês fazem companhia no horário do almoço. E desejar tudo de bom aí pra vocês, sucesso. E que esse ano tricolor, finalmente, né? Vamos ver se embala aí. Um abração. Você está nos acompanhando pela Jovem Pan Brasil ou pela internet? A Jovem Pan Brasília, 750, né? Perfeito. AM 750. Perfeito. Um abração para você. Obrigado. Em Vanderlei, diga. Fala pro Vampeta que é bimundial só com Libertadores, viu? Não existe bimundial com Libertadores, beleza? Tá no site da FIFA, não foi eu que falei não, velho. É FIFA, é oficial, acabou. Quem falou foi a FIFA, não foi eu não. Então, você tá indo abraçado na FIFA. Apenas se a FIFA falou... Mas o que a FIFA fala, não fala, não muda mas é o nada. cartão, Bruno. FIFA falou. Não Mas é o muda nada, cartório. segundo o Bruno. Vai. Olha lá, tá lá o atestado. É bimundial, sim. Olha, atenção, vamos falar do outro jogo. Nós já abrimos a Copa São Paulo, você sabe, um pouquinho mais tarde no sábado, jogaram Corinthians e Bragantino. O Corinthians que joga hoje, né? Joga contra o Botafogo da Paraíba, 7 da noite, nós vamos mostrar pra você. Tem gente que tá achando que a reedição da final é o Botafogo da Paraíba. Da Paraíba, mas não importa. A primeira parte nós vamos mostrar pela internet, www.jovempan.com.br, porque nós vamos apresentar a voz do Brasil, somos obrigados. E logo depois, na sequência, o jogo do Corinthians prossegue pela nossa AM 620, pelos nossos aplicativos. É bom ter você. O jovem Corinthians em campo, que venceu o Bragantino por 2-0. E o nosso Fred acompanhou. Fred, eu quero ouvi-lo sobre esse Corinthians que passou pelo Bragantino na estreia. Não foi fácil. E o nosso Fausto também mostrou o jogo pra você. Diga, Fred. Não foi fácil esse Corinthians, eu esperava até um pouco mais, né? O Bragantino, tá certo, a chuva atrapalhou um pouquinho, o Major Levi Sobinho, o estádio, o gramado não tava tão legal assim, mas eu esperava um Corinthians mais forte pra cima do Bragantino. O Bragantino tentou aí forçar pra cima do time corintiano, foi 2-0, mas eu esperava mais desse time do Corinthians, que é o atual campeão da competição. E o Fausto? Eu acho que o gramado, na verdade, não interferiu em nada nesse momento com relação a Corinthians e Bragantino. O time atual, pra mim, é pior do que o time do ano passado. O time do ano passado tinha alguns jogadores mais importantes, como o Marcial, que pode se tornar titular aí do time do Corinthians na vaga do Elia. Aliás, foi o ano passado, ele jogou muito nessa Copa São Paulo de Futebol de Juniores. O Arana, que virou titular do principal também, no final do campeonato. Então, é um time que deve pro do ano passado, mas é um time que tem potencial aí pra chegar nas retas finais. Agora, precisa jogar mais. É um time que fez muita graça dentro de campo. Muito toquinho de primeira, de calcanhar. Eu não vi isso nas outras equipes. Aí no Corinthians eu pude observar isso.
E o Vampeta? Mas não deixa Esse jovem Corinthians, Vampeta. Mas não deixa de ser o favorito. O Corinthians é o atual campeão paulista. O time ia ser batido, né? O Corinthians foi campeão paulista jogando a final contra o Santos, ganhando na Vila Belmiro. E no segundo jogo perdeu em casa. E é sempre favorito. É o que mais conquistou a Copa São Paulo, né? O maior detentor de títulos. E 2-0, eu acho que ficou de bom tamanho. E pra você, Bruno? O Corinthians é um dos times fortes da competição, não fez uma grande estreia, mas tem potencial para crescer, né? O Vampeta lembrou bem, no fim do ano foi campeão paulista, né? Um time que tem sua força, tem o Osmar Loss trabalhando já há um bom tempo na categoria sub-20 e pode sim se recuperar ao longo da competição em termos de atuação, porque ele ganhou o jogo. O Botafogo da Paraíba, ele ganhou na estreia da Inter de Limeira, né? Fez 3-0, mas não dá para saber ainda se é uma boa equipe ou se é a Inter de Limeira que é muito ruim, né? Não viu o jogo, vamos ver hoje como é esse Botafogo da Paraíba. O Vanderlei, nesse jogo aí só fica o destaque, o Léo Príncipe, jogador corintiano, tentou de calcanhar de costas fazer um gol. Ele levou uma bronca do Tocantins pela falta, pela displicência que ele tentou fazer o gol corintiano. Não levou palmas de Tocantins? Não levou palmas, levou vaias. E mais um destaque com relação a esse time do Corinthians. Aliás, esse time do Corinthians... Sem comentários. Corta o Mauro. Vanderlei, aliás, esse time aí poderia ter vencido por 6-7 a equipe do Bragantino. O que perdeu de gol? Preciosismo demais. Mas o calcanhar do Léo Príncipe é digno de levar bronca. Mas isso é bom, porque vê na categoria de base um chegando no outro. Mas isso é legal. Porque o que tem de perna por aí... Mas depois ele perdeu uns 3, 4 gols do Tocantins. Mas pelo menos ele marcou um. Aliás, falta tomar uma vitamina aí. Ele tá fraquinho na hora do chute, hein? Chuta muito mal. São moleques, são garotos. Tem uma força na perna, hein? Na verdade, é só início, né? A gente vai avaliar a validade técnica disso. Houve observação de passagem pelo rabo aqui. Eu peguei o que falou o nosso Bruno Prado, quando ele falou: eu não vi o time jogar, não conheço nada desse time e tal. E o que é verdade, ele tem razão. Mas, então, como campo... Mauro, a pergunta começa com você. Como campo de observação, tem jogo que você só fica sabendo no jornal. Nem no jornal cabe mais. Às vezes você não sabe, só sabe muito depois, né? Então, talvez um desses times que a gente não acompanha de perto tenha trazido aí um jovem jogador ótimo, mas eu acho que foge do campo de observação. É impossível. E às vezes desaparece. Poxa, sabe aquele desperdício? Você não viu o cara. Nem viu. Ele volta para a terra dele ou para a cidade dele e não aconteceu nada. E é normal com 112 clubes. É isso que eu queria que você falasse um pouquinho. É muita coisa. Dá para justificar, mas é legal se tem estrutura. E até tem. É um mérito enorme você fazer qualquer competição com 112 clubes. Eu não gosto. Você precisaria ser vários Cerverós para ver tudo ao mesmo tempo e olhe lá mais um pouco. Né? Personagens do Star Wars para conseguir ver tudo. E não dá para ver. E também, mesmo quando se dava para ver na primeira edição de 69, que eram 4 clubes, depois quando a coisa ainda ficou organizada, é bem diferente. É um festival de futebol e não é só a Copa São Paulo. A própria Copa do Mundo é um festival. É, digamos, o funcionário do mês. Né? A gente tá falando há pouco agora do Vardy, do centroavante do Leicester, que em 2012 ele jogava a 5ª divisão na Inglaterra. O Esquilate jogou um mês na vida. E foi o mês em que ele foi artilheiro da Copa de 90. Aquela Itália de 82, que tecnicamente era muito boa, ficou de novembro de 81 a outubro de 83, ganhou 4 jogos. Os 4 jogos decisivos da Copa de 82. Às vezes é o melhor time do mês, mas nem a melhor equipe da época, mas fica. E a Copa São Paulo passa por isso até pelo noviciado. A gente lembra a Copa de 88, que foi vencida pelo Nacional. O craque do time era o Mil. Cadê o Mil? Né? E às vezes aparece um jogador, o Kaká. Sumiu. Em 2000 era banco do Harrison. Né? E aí? O Edmundo nem jogou, nem jogar para o Neymar até porque aquele time que foi campeão. Mas tem time do Haiti jogando agora a Copa São Paulo. O time do Flamengo de 90 foi de empresário. O Roma de Barueri de 2001 foi campeão. Quer dizer, então acontece, e cada vez tem acontecido mais times de empresário e tal. Às vezes você ter o artilheiro, o Lance acho que fez uma matéria sobre ontem, nos últimos artilheiros dos últimos 10 anos, tem um de 2009 que está sem emprego, que pintava muito bem, que era um jogador do Tabuão, que eu não lembro, de 2009. Mas às vezes tem jogadores interessantes. Tinha um atacante do União de Rondonópolis que o Internacional apostou, que é o Valdívia do Inter. Então assim, o Botafogo de Ribeirão Preto, ou não sei se foi o Botafogo ou Ribeirão, não lembro, o Comercial, o ano passado pegaram 4 ou 5 jogadores pro time principal. O público do time bem modesto, do Maranhão. Mais importante do que... Claro, isso é importante, mas você revelar jogadores. É que eu acho que esse é o momento, né? O jogo do Tabuão. 5 mil pessoas. Você não tem outra alternativa. Interessa. Tem o Pérolas Negras do Haiti. Que é bacana, que é o único time internacional. Isso é até bacana. Já tivemos time do Japão,
Japão, já tivemos o Velho Sarso. Mas é que eu acho que esse é o momento de você colocar um monte de times em campo, né? Você vai aparecer como, esses meninos? Mas um detalhe, mas não aparece. Então, é difícil de aparecer. Cai a qualidade, né? Imagine, sabe, eu acho que é a única chance de você possivelmente aparecer. Eu ia em muitos jogos da Copa São Paulo, que era sensacional, porque a gente ia não saber se voltar, porque caiu o mundo, né? Os jogos da Copa São Paulo, aquelas chuvas de janeiro em São Paulo, terríveis, e no estado de São Paulo. Mas eram jogos sensacionais, de estádio lotado, não só a final. Até incidentes lamentáveis, exatamente. 92, o que aconteceu no Campo do Nacional, de São Paulo, quando morreu o Rodrigo de Gasperi, estava lá no estádio. Tristíssimo, mas enfim, a gente teve momentos maravilhosos da Copa São Paulo. Eu joguei uma semifinal de Copa São Paulo contra o São Paulo que saiu Jameli, Caio, Catê. Aquela final sensacional foi de São Paulo. 287097. No Vitória, eu queria fazer Alex, outra pergunta para Júnior, vocês em cima disso, porque as perguntas vão pintando aqui e já tem gente boa no COI analisando como é a importância, sempre tem essa, entre aspas, competição entre Jogos Olímpicos e Copa do Mundo. E tem muita gente boa no COI dizendo o seguinte, em cima do que nós estamos falando aqui, que é importante Jogos Olímpicos porque todos os focos ficam sobre uma cidade só. É ela que aparece, ela que aproveita, aquela coisa toda. Coisa que não acontece na Copa do Mundo, que dilui-se a divulgação. E que o pessoal do COB, respeitando as decisões da FIFA, aquele negócio todo, tem uma visão que exageradamente uma Copa do Mundo deveria acontecer em 2 cidades. Exageradamente. O mundo ideal seria numa cidade só, que aí todos os focos seriam voltados para essa cidade, a promoção da cidade e tal. Não diluiria a divulgação. É bom a gente falar um pouquinho rapidamente sobre isso, mas antes, aliás, eu queria dizer que concordo com o cara. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô? Quem fala? Alô, boa tarde, Vanderlei. Quem fala? É o Hugo daqui de São José dos Campos. Pois não, Hugo, do Vale do Paraíba. E torce para quem, Hugo? Eu torço pro Corinthians, meu. Campeoníssimo. Qual é a sua mensagem, Hugo? Em primeiro lugar, um bom ano novo para todos vocês aí. Segundo lugar, deixa eu falar sobre o Pato. O Pato é bom, rapaz. O Pato Califórnia é muito bom. É soberbo. É delícia. Agora o Corinthians pagou o Pato com o Pato, viu? Já entendi. Um abração para você, obrigado por ter ligado. Sobre isso, já nós vamos falar sobre o Pato, vamos falar sobre o Lugano, vamos falar sobre muita coisa. Mas antes, rapidinho, vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente volta para liquidar esse assunto. Esse é o nosso Esporte em Discussão. Já voltamos. Alerta contra a dengue. Vanderlei, é hora do alerta contra a dengue. Olha, aconteceu comigo, é bom alertar mesmo, mas deve ter acontecido com muita gente. Saí, fui viajar, passei alguns dias fora e achei melhor esvaziar a fonte, a pequena fonte que tem lá no jardim, para não ter problema com água parada. Aí quando eu voltei, enchi a fonte de novo e para minha surpresa, o que é que apareceu lá no dia seguinte, Daniel? Larvas do mosquito da dengue. Foi aí que eu descobri que os ovos ficam adormecidos, presos na parede dos recipientes, mesmo sem água. Olha, Vanderlei, por isso é que não adianta só tirar a água, tem que limpar tudo, esfregar bem para não acontecer novamente isso. Dengue é coisa séria, a gente precisa ficar sempre de olho, sempre atento para combater esse mosquito. É uma campanha do governo do estado de São Paulo. Legal. Então, seguindo com o nosso Esporte em Discussão, rapidamente a gente gira isso. É sonho dourado, é um absurdo. O que é que você pensa, Mauro? Uma Copa do Mundo em cima do que disse o pessoal do Comitê Olímpico Internacional, entendendo, mostrando as virtudes de se fazer Jogos Olímpicos numa cidade só. Todos os focos ficam voltados, tudo fica aquela cidade fatura por algum tempo, quase um mês, de maneira espetacular. E não dilui, como faz a Copa do Mundo. O que é que você pensa? Depende, claro, do país. E no Brasil, por exemplo, a gente viu. Pela política brasileira, a gente teria a Copa do Mundo em 798 municípios, né? E em muitos países também não é muito diferente, não. O ideal seria algo mais concentrado. Mas se uma Copa com 32 seleções, o tamanho de Copa do Mundo e os interesses de Copa do Mundo, jamais vai sair do papel. É um sonho inexequível, dourado, né? inexequível. Eu acho que uma cidade só não teria estádio suficiente para fazer. Duas, no máximo, 3 seria legal.
Claro que desde a Copa de 98 na França, quando a gente teve os últimos problemas de hooliganismo, até pela proximidade, principalmente casos de torcedores ingleses e tal, a gente tem mais segurança em jogos de Copa, não tem problema. E mesmo antes também tivemos pouquíssimos. Então também não seria um problema de ordem, né? Claro, alguns países, infelizmente, por conta de atentados terroristas, é uma outra situação. Mas é muito difícil, para não dizer que é impossível. Você vê que a própria Eurocopa mesmo agora está sendo em dois países? Muita seleção. Se eu mandasse, quando quero você mandar foi para campeão. 40. Claro que... É mesmo. Não vou Quando mandar você foi nunca, né? campeão. Vou mandar numa. Se eu mandasse 4 cidades. Aliás, a Euro de 4 ideal. cidades. Eu acho que é o ideal. 4 não. grandes cidades, você não precisa ter 12 cidades, nada. Mas aqui a gente sabe que no Brasil foi para agradar. Envolve muita coisa, política, Câmara de Deputados. Envolve tudo isso e agora fica estourando a conta Você aí. sabe que a própria Copa São Paulo acontece isso? Por isso que a gente vê assim, ó. Que time é que vem lá de Roraima que a gente nem conhece? Um pedido de um senador, de um deputado, tem isso tudo também. Claro. A Eurocopa de 2020 não vai ter sede fixa. Vai ser espalhada por toda a Europa. Acho que são 13 cidades de 13 países diferentes que vão sediar a Euro 2020. Então nem vai ter o país sede. Vão ser vários países que vão sediar ao mesmo tempo a competição. Mas uma cidade de cada país. Uma cidade de cada país. Diferente. Tem até a cidade do Azerbaijão estará lá. É diferente, mas aí é como se fosse o Andrea Bocelli ir ao Azerbaijão fazer um show. Sim. Então vai lotar e ele vai embora. Sim. É diferente. Que eu acho legal. Isso legal. É bem legal. É diferente. Né? Então, são coisas que a gente tem que parar para pensar, porque tudo gira em torno do que aconteceu na Copa do Mundo. Sim. Agora, gente muito boa, gente especialista, gente bem intencionada, já está dizendo que ter construído estádio novo para a Copa do Mundo ou não para a Copa do Mundo não foi um bom negócio, se parar para pensar. É aquela coisa, você quer abraçar todos, você acaba não abraçando ninguém, Onde né? a FIFA vai mal, Então, o aí você foi estádio no abraçar Mundial. um monte de Mas aí estados quem aí, precisava ganhar, e um ganhou. monte de estados aí ficaram sem o que prometeram, né? 12 quem sedes é precisava ganhar, absurdo. levou. 12 sedes não tem o menor No sentido. máximo 4 seria o ideal, realmente. No 4 máximo grandes 4. cidades, porque para ter estádios grandes, Grandes e tal, cidades. a necessidade de ser grandes cidades. E você conseguiria pegar aqui o Nordeste? Você conseguiria pegar algumas regiões aqui também? Todo mundo sabe que é um absurdo. A Copa... Nada contra o povo do Amazonas, leva uma Copa do Mundo tem sentido nenhum. pra lá. A gente já veio aqui, a gente convive diariamente, sabe que o futebol do Amazonas praticamente não existe. A Copa de 2020 do Catar vai ser mais concentrada, essa daí. Essa vai e ser a um temperatura exemplo amena. disso. Vai ser legal lá. Vai ser mais... Nós temos um ouvinte aqui. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Meu nome é Ivan. Opa, Ivan, de onde, Ivan? Ivan, eu sou psicólogo aqui da Moca. Pois não, Eu já Ivan. falei com você há umas 2 semanas atrás. Fiz um trabalho com a Isilda Alves. Ah, é verdade. Pois não, Ivan. Eu fui no seu programa quando você me convidou há anos atrás, quando você recebeu o prêmio IPCA, acho que foi, no Pique da Pan. Legal, obrigado, Você Ivan. lembra disso, né? Há uns 3 anos atrás você recebeu esse prêmio, não foi? Foi o Flávio também, o Flávio recebeu. O Flávio Flávio também, Prado. exato. E qual é a mensagem, A Ivan? mensagem é a seguinte: eu tenho muita saudade do programa no Pique da Pan. Eu ouvi a última edição, fiquei surpreso que ela tenha saído do ar. Nós mudamos a programação, a Jovem Pan mudou a programação. Você até ficou emocionado porque você disse muito obrigado a todos que nos ouviram esse tempo todo. E foi Me bacana lembrava mesmo. muito da infância, sabe? Eu lembro, claro. Me lembrava muito da minha infância, porque era um programa na AM, à noite, de esportes. Era uma coisa que me recordava muito a infância. Não tem como voltar o programa, não? Nós mudamos a programação. A partir das 8 entra a nossa Pan News com informações de esporte também, das 9 à meia-noite, nessa primeira parte da Pan News. Tem muito esporte até fecharmos e depois invadirmos a madrugada. Mas você falou que é psicólogo, olha, tem gente aqui que está precisando dos seus serviços, Eu viu? gostaria de dar um recado aqui pro Mauro. Opa, ele está ouvindo. vamos Pode lá. dar. Precisa. Por exemplo. Ele tem essa risada de hiena. Hiena faminta. Você já viu uma hiena faminta? Já. Eu não vi nem Parece hiena, aquele mas já filme. imagino. Então você corta o Mauro, viu? Ah, pode deixar. Melhor ainda, demita-o sumariamente. Aí não vai ter risada mesmo. E aí, como é que é? O psicólogo é para resolver problemas. Você está Mas hiena criando um problema. Ele tá A hiena puxando tem- o cliente pra ele. Tá que é isso aí. A hiena tem Alô, muito boa pelo, tarde. não é o caso, não. Boa tarde, Quem fala? Joana, Pois não, Joana. De onde, Joana? de São Leopoldo agora. Você já participou conosco, né? Várias vezes, né? Já sim, 2 vezes. Você está em São Leopoldo, né? O Mauro é palmeirense, não é Meu isso? marido no final do ano. Isso, é palmeirense, né?
Isso. Depois você... o Mauro quer fazer escrever. É verdade, Nós estávamos aguardando que você ligasse em determinado momento, porque não tinha como contatá-la, porque as ligações entram aqui aleatoriamente, a gente não sabe quem liga, mas eu não vou nem desligar depois. O Wilson e o nosso Felipe e o André o telefone, por favor. vão falar com você, porque a gente queria o seu telefone, o Mauro especialmente, porque ele queria fazer uma matériazinha com você para as tribunas dele. Minhas tribunas, exatamente. Porque ele achou muito legal o seu depoimento, nós todos achamos, ficamos todos emocionados, e ele quer escrever alguma coisinha sobre você. Mas então agora, voltando para o nosso programa, o que é que você tem para nos dizer? Primeiro eu vou dizer para o Mauro que a risada dele é obscena. Obscenamente deliciosa, deixa a gente muito feliz. Tá vendo? Obrigado. E eu entrei em contato com vocês de novo porque eu não poderia deixar de desejar um Happy New Year, assim, durante o ano inteiro para todos vocês, tá bom? Tá legal. Muito obrigado. Eu queria que vocês me respondessem uma dúvida, desculpa a ignorância, mas qual é o critério dos times entrarem na Copinha, para todos esses times entrarem na Copinha? O Vampeta vai responder para você. São tá vários bom? os critérios. Legal. Tá bom, querido. Muito bom. Beijo para todos, viu? Para você também. Obrigado. Diga, Vampeta. Os clubes assim, por exemplo, clubes do Nordeste, vem os principais, Bahia, Vitória, Sport, Santa Cruz, Náutico, né? E por isso que aumentou. Eu estava vendo agora, por exemplo, na Bahia, chegou o Vitória da Conquista e o Serrano. Esses vêm convidados. Claro. Os principais já independente de ser campeão ou não, chega vem. aí. E acredito que vários pedidos também de senadores, Imagina, deputados, deve rolar. empresários. Por isso que está inchado, mas ao mesmo tempo também eu acho legal, Vanderlei, que pelo menos gera emprego. E não, e muitos clubes gera emprego. Muitos clubes do interior só emprestam a camisa para os empresários. Tem muitos clubes. Você pega assim, vem time do Amapá. A maioria não é só vem com o nome, time. joga com a camisa. Exatamente. Exato. Mauro, você conhece algum time de Araçoiaba? Não. Não, Sorocaba não tem mesmo. Mas quais são os resultados? 0-0 também. Não, mas infelizmente o São Bento não tem a Vamos categoria atender de o base, ouvinte tem lá. que emprestar. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? É José Luiz, Santista de São Paulo. Pois não, Zé Luiz, a sua mensagem. Vocês estavam falando que o COI aí sugeriu que fosse Ele na verdade, não foi uma sugestão, ele fez uma comparação, dizendo que uma Copa do Mundo dilui toda a divulgação e Jogos Olímpicos acontecem numa cidade só e ela aproveita tudo isso. Então, foi exatamente isso. Eu queria deixar uma reflexão. Por exemplo, o Rio de Janeiro está mais quebrado que arroz de terceira. A União vai ter, com poucos recursos, de injetar dinheiro lá. Toda a projeção vai para o Rio e o resto do país que paga a conta. Nos Estados Unidos, quando uma cidade se candidata, se ela tem condição de bancar sozinha, ela vai. Se não tem, não vai. O governo não põe nada. Então, quem pariu Caim, que balance, meu amigo. O Rio que pague a conta. Um abração para você, obrigado, bom ano, obrigado por ter ligado. E eu queria colocar aqui, os ouvintes da PAN mandam essas mensagens e essas perguntas e a gente vale para consultar vocês. São Paulo, provável São Paulo. São Paulo não contratou ainda o Lugano e não contratou ainda, qual é o outro que tá? O Chiesa, né? Isso, não contratou. Então, o que o São Paulo tem, o provável São Paulo, Denis, preste atenção, Bruno, vou começar com você. Sim. Denis, Bruno, que não é você, Rodrigo Caio, Lucão e Carlinhos. Hudson, Thiago Mendes, Centurion, Ganso e Michel Bastos. E enfiado, Allan Kardec. Esse, para muita gente, é o provável time titular do São Paulo para começar 2016. Quer que eu repita? Não, mas pro ouvinte. Sim, por favor. Denis, Bruno, Rodrigo Caio, Lucão e Carlinhos. Hudson, Thiago Mendes, Centurion, Ganso e Michel Bastos. E Allan Kardec. Esse time encara 2016? O que você pensa? É praticamente o mesmo time de 2015, né? Perde Pato, perde Rogério e perde Luiz Fabiano, né? São os três que saíram e três jogadores importantes. O Rogério e o Luiz Fabiano, eles já não estavam no seu auge, claro, mas ainda de certo modo ajudavam. E o Pato teve bons momentos no ano e momentos ruins. A oscilação de Alexandre Pato, como sempre. Fora isso, o que você pode mudar aí é o Rogério, talvez ao invés do Centurion, uma coisa ou outra. Mas é basicamente o mesmo time de
2015, então com essa base, claro que vem um treinador novo que vai trabalhar de outra forma, mas eu imagino um São Paulo muito parecido dentro de campo com o que foi o último ano. E o Mauro, o que é que pensa, Mauro? Vai ser um time talvez menos qualificado em nome, vai sentir demais a ausência do Rogério. Não que o deles não seja goleiro para São Paulo, é muito bom goleiro, mas o próprio Rogério Ceni teria dificuldades para substituir o Rogério Ceni. Esse time é uma equipe competitiva como já era o São Paulo. A questão é a falta de ânimo, de alma, de entrega, de superação, tudo aquilo que a gente viu no São Paulo. Mas vai que chega o Lugano, não para ser a salvação. Para ser a injeção de ânimo. Um pouquinho de injeção de ânimo, e principalmente cobrar no vestiário, cobrar no treinamento, cobrar dentro de campo, dá uma melhoradinha. O time mais entrosado, gosto muito, respeito demais do trabalho do Balsa e pode fazer um ano mais competitivo. Mas as dificuldades financeiras do São Paulo vão persistir, o elenco não vai ser tão melhorado assim e está num nível inferior aos principais rivais, sim, também. Legal. Guilherme Amaral, sua informação, Amaral. Pois não, tráfego bastante intenso em direção a São Paulo, principalmente pela rodovia dos imigrantes no trecho de serra, congestionado ao longo de 10 quilômetros. E a Ecovias não consegue implantar a operação subida, uma vez que o número de veículos descendo a serra é também bastante volumoso. Pela Baixada temos lentidão pela Padre Manuel da Nóbrega para quem deixa o litoral sul, tanto no trecho do DR como no trecho da Ecovias. Obrigado, Amaral. Daniel Lian, não sei se você tem acompanhado as coisas do São Paulo, mas a pergunta também é para você. Desse quadro aí que você acabou ressaltando agora, eu acho que dá para fazer 2 trocas em cima do elenco que tem, sem as contratações. Desse time. Eu acho que o Rogério pode entrar no lugar do Centurion, que eu acho um jogador mais incisivo, e o Breno no lugar do Hudson ali, junto com o Thiago Mendes. Com o que tem lá agora. Que foi o que o Osório tinha feito quando deu segurança para a defesa, que era Thiago Mendes e Breno, e aí sim o Lucão e o Rodrigo Caio não ficavam tão expostos. Mas quando houve a contusão do Breno, aí ficou exposta a zaga e deu no que deu, né? É o que o Lian falou, sem dúvida. Se o Breno tiver inteiro, ele é titular. A culpa é o Rogério também. E o Vampeta, o que é que acha? O ano do São Paulo de 2015, ele gostou de ficar em quarto em tudo, né? Chegou em quarto no Paulista, semifinal, quarto na Copa do Brasil, em quarto no Campeonato Brasileiro, né? E eu não vejo um ano melhor. Você chegar a uma semifinal de Copa do Brasil, de Campeonato, também o Campeonato Paulista, né? Os 4 maiores. Mas em relação ao plantel, mesmo não querendo ainda... Chegou, vai ter que jogar muito mesmo nesse ano para poder chegar aos seus objetivos. Eu vou ouvir também todos o Fred, o Fausto, o Felipe Mota, enfim, todos os companheiros, mas antes eu quero atender o ouvinte da PAN. Alô, boa tarde. Alô, Vanderlei Nogueira. Quem fala? Lúcio do Ipiranga. Pois não, Lúcio, qual é a sua mensagem, Lúcio? Eu escutei o camarada falar do pique da PAN, eu tô com saudade, sabe de quem? De quem? Do Elvis Presley, a hora que o garçom caiu com a bandeja. Ah, é verdade. Tem o Ray Conniff também. Tem Ray Conniff, aquela música é muito legal. Qual é a sua mensagem? Salve o Corinthians campeão do campeão. Obrigado. Foi rápido. O que você acha do Elvis? Espetacular. Meu caro Fausto. Só uma informação: o Real Madrid vai oficializar nas próximas horas a demissão do seu técnico, Rafa Benítez. Né? Mourinho a caminho. Na Europa também tem. Mourinho a caminho. É uma situação em que o Florentino Pérez, que é o presidente, nunca vai fazer isso, mas ele deveria chegar lá e falar: desculpe, foi uma escolha infeliz minha, a culpa é toda minha. Eu fiz uma escolha muito absurda e agora eu tô corrigindo. Tem o dedo do Cristiano Ronaldo aí, não? Não, os 10. E aquele dele, se mal chegou, falava direito com o Benítez. E o Fausto? Liga, Fausto. O São Paulo realmente manteve a sua base. É uma base, na minha opinião, limitada. Agora, eu faria essas trocas também. O Rogério, eu acho um jogador de maior qualidade do que o Centurion. E o Breno também, jogando fino na bola. Ele é um jogador importante pro time do São Paulo. São Paulo, eu acho que vai ficar na mesma do ano passado. Não espero nem títulos pro São Paulo, nem rebaixamento pro São Paulo. Acho que vai ficar no meio tempo aí. Libertadores da América eu acho difícil pro São Paulo. Agora, beliscar um campeonato paulista, por que não? Mas os grandes campeonatos, eu acho que o São Paulo não briga, não. Legal, nós vamos ouvir o Felipe Mota, o Fred Júnior, antes de um rápido intervalo comercial. Já voltaremos com o nosso Esporte em Discussão. Até já. Muito bem, seguimos com o nosso Esporte em Discussão quando recebemos a mensagem aqui. Olha, Bruna Marquezine está livre. E o Rafa Benítez também. No caso do Fausto é a Bruna Marquezine. Sim, Rafa Benítez? Não tem a menor dúvida, né? Bruna Marquezine, que é uma moça muito bonita.
Olha, esse é o nosso esporte em discussão. Não é. Fred Júnior, eu quero ouvi-lo sobre esse time do São Paulo. Qual é a perspectiva com esse time que pode ser o time titular? Esses nomes agradam? O que você acha? Onde pode chegar? Eu não vejo muito otimismo pro São Paulo, não. Ficou mais fraco, né? Não contratou até agora, tá esperando aí o Lugano, o Chiesa, mesmo assim, chegando o Lugano, a gente tá mais citando o Lugano pela parte de liderança do que jogando. E o Chiesa acho que não vai resolver todos os problemas do São Paulo no ataque. Sobre essas trocas citadas aqui, eu acho que sim, o Breno tem que ser titular do São Paulo, estando bem fisicamente, sem contusões. Já sobre o Rogério, eu acho muito fraco até para ser titular do São Paulo. Mas entre ele e o Centurion... Não, entre ele e o Centurion, vai o Rogério. Mas pelo amor de Deus... Ele é melhor que o Wilder e o Centurion. Pelo amor de Deus, hein? Ele tá comemorando o Rogério titular e tá fraco. Não, mas eu tô falando assim, em relação a Centurion e o Wilder, o Rogério é melhor, mas... Pensar o Neymar do Nordeste. São Paulo. Neymar do Nordeste. Isso. Tá fraquinho. Ele salvou o São Paulo. Salvou, é verdade. O nível tá certo. Caiu o nível. Caiu o nível, realmente. Aquele gol lá em Goiás, lá foi consagrador. Fez um gol em Porto Alegre com o Grêmio, com o Inter no Morumbi. É o jogador correria. São Paulo jogador correria. O São Paulo só tem jogador mole. Mas eu concordo com o Fred num ponto. O Rogério, Fred. Eu acho muito, tecnicamente... fraco pra ser titular do São Paulo. Opção de banco, você quer quem? O Di Maria? Não, mas tem que melhorar, né? Eu não traria o campeão de alguma coisa que melhorar. Quer o Di Maria? Não quero o Di Maria. Eu quero um pouquinho Você quer o Di Maria? Tem o David Neres agora lá da categoria de base. Tem o João. Esse David Neres já dá muita bola, esse moleque. Tem molecada. Um jogo, um jogo. Um joguinho, viram? Você viu? Não. Você viu? Um minutinho. Você viu o David... Jogando agora. David o quê? Neres. Quantas vezes? Jogando agora. Só que eu e já deu pra notar que é gênio. Mas, o palpite do Bruno é bom. Eu fui no palpite do Bruno. Eu vou do Bruno. Jogador. Então vamos ouvir o Bruno. Bruno, ele não quer comentar. Ele quer ouvir você. Eu vi... Não, ele é um bom jogador. Antes eu trabalhava com o Paulista Sub-20, eu fazia jogos. Ele é um bom jogador. É um jogador de velocidade, driblador, precisa ser melhorado. Eu não tô sentindo você falar com muito entusiasmo. Não, é porque ele precisa ser melhorado. Ele é um jogador que... Por exemplo, eu não traria o Chiesa. O Fausto estava mais empolgado. Entre trazer Chiesa... O Fausto estava mais empolgado. Ele treinou com o professor Osório. Você vê como é que é? Qual esse detalhe, Vanderlei? Treinou com o professor Osório. Fernando Sampaio. Qual delas? Quem conta, aumenta um ponto. Você sabe que me deixou empolgado aí o dele? advogado Fluminense. E o Bruno tava me contando isso. Ele treinou com o professor Osório. Entendeu? Ele treinou com o Osório. Eu já tenho uma senti muita firmeza. Como é que o Fernando fala que o São Paulo precisa de o quê? Vamos apostar, né? Mas o São Paulo precisa de um Alfa-Dog. O São Paulo contando com o Centurion, o Rogério. Dá pra apostar no O São Paulo perdeu o Alfa-Dog, que era o Rogério. Vamos contratar outro Alfa-Dog. Felipe, eu prefiro e pra você, Felipe, esse time? Quer que eu repita? Pro ouvinte, sim. Claro, mas... pro ouvinte é importante. Denis, Bruno, Rodrigo Caio, Lucão e Carlinhos. Hudson, Thiago Mendes, Centurion, Ganso e Michel Bastos, e enfiado lá na frente, a ponta da flecha, Allan Kardec. Que beleza, hein, Vanderlei? Que beleza, São Paulo. Olha, é um time que, na minha opinião, saiu do Fabiano e tal. O impacto que o São Paulo sofre mais das saídas é, na minha opinião, o Pato, que fez um ótimo ano em 2015. O Luiz Fabiano jogou pouco e, claro, o Rogério Ceni pela liderança, mas o São Paulo já teve ali um aperitivo do que será o time sem o Rogério Ceni, porque ele se machucou na reta final do campeonato. A discussão do Rogério e Centurion mostra o que é o São Paulo atual, né? Porque não dá. Esses dois jogadores seriam jogadores que a gente classificaria no São Paulo, sendo que é o São Paulo histórico, um jogador reserva. Por exemplo, o Osvaldo não é pior que nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Mesmo nível. É do mesmo nível. Também sou mais, pelo que fez no ano passado, o Rogério do que Centurion, mas nenhum dos dois é uma coisa de arrancar suspiros. A defesa, o Carlinhos teve como melhor passagem quando esteve com o Osório, quando jogava mais até avançado do que de lateral. Quem não cresceu? Essa é a pergunta. Quem não cresceu? Aliás, eu nunca mais colocaria o Carlinhos de lateral, só lá na frente. De lateral ele atrapalha bastante, principalmente na marcação. Na marcação na frente não vai. Ele ajuda. Então o São Paulo que deve sofrer como deveria ter sofrido ano passado e não sofreu. Parece que o São Paulo está esperando realmente uma machadada mais forte, se não se movimentar. Agora,
Agora, como o Mauro disse, eu respeito muito o Edgardo Balsa, que faz times cascudos. O São Paulo, para não passar perrengue, tem que pensar de uma forma realmente cascuda. Porque se achar que vai jogar bonito com esses caras, se esquece. Ô Vanderlei, o Carlinhos tem uma história engraçada, eu acho que ele traumatizou. Eu fui ver um jogo do Fluminense em 2014 no Maracanã, conhecer o Maracanã novo. O cara, uns 10 torcedores ficaram 90 minutos. Sobe Carlinhos, desce Carlinhos. Aquilo acho que ficou na cabeça dele. Então dali pra frente ele começou a jogar nada. E quando ele veio pro São Paulo, jogou nada. Eu fiquei assustado pelo que o Carlinhos jogou no São Paulo. Sai, Carlinhos! Comparado com o que ele jogou no Fluminense, no São Paulo ele deve muito. Carlinhos costuma descer muito, Vanderlei. No começo do 2010 Fluminense. o Santo André chegou a ser... no começo não do é mau Fluminense. jogador. O cara ficou 90 minutos da orelha dele. É engraçado. Próximo, né? No São Paulo eu vi ele fazer bom jogo. Com o Osório. Você vai falar com o Osório. Inclusive eu quero lembrar alguns esquecidos, que por 2 vezes ele foi escolhido o melhor do jogo pela equipe de esportes da já tem um argentino aí pra comandar de novo. Eu só queria lembrar. Eu mudaria ele pra bem atacante e mudaria o Hudson pra lateral direito. A mudança lá é uma outra conversa. Tô dizendo que o Carlinhos não foi... Eu não sei porque vocês escolheram o Carlinhos. Além de Caramelo toda está a força, voltando, inclusive. E dizem que ele tem muita força. Para o lugar do Rafa Benítez, o Real Madrid já decidiu anunciar mesmo Zinedine Zidane como técnico do Real. Dá uma de Guardiola. Ele entra na Vai oficialmente logo mais, mas Zinedine Zidane já tem uma vantagem, né? Nenhum jogador vai dizer que ele não jogou nada. Né? E vereador do Real Madrid vamos ver o Guardiola. Com todo o respeito, não é o Doriva chegando no São Paulo, né? É o Zidane chegando no Real Madrid, que já está lá. E com o Zidane chegando, assumindo o time de cima, é uma chance interessante, talvez, do Roberto Carlos assumir o Real Madrid B. Porque eles são muito ligados, muito parceiros, e o Roberto trabalhando. 15 minutos do segundo tempo. Sai Cristiano Ronaldo. Sai Rames, joga o Zidane. Não dá pra xingar ele. Como é que é? É isso aí. Vou substituir segundo tempo. Ronaldo, segundo tempo você não vai entrar. Vou colocar lá qualquer um. Certo? E se é um técnico... Gessé. Vou botar o Gessé. O cara dá um tapa na orelha. Mas é o Zidane. Zidane o cara vai ter que respeitar. É isso que é muito importante. Falecido Gessé. Esse que é muito importante. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Marco, aqui de São Caetano. Pois não, Marco, qual é a sua mensagem? Ô, Vanderlei, eu queria falar sobre a Copa São Paulo, né? Pois não. Que é uma pena que ela tá inchada desse jeito. E eu gostava da época que eu ia assistir os jogos do Palmeiras, né? Na capital mesmo. Se você me permite, claro. Até uma historinha rápida, pode ser? Pode ser. Teve uma oportunidade que o Palmeiras ia jogar no Palestra Itália e eu me programei, trabalhava na rua, me programei para assistir esse jogo, né? Sim. Aí, pelo jeito, não foi a ideia só minha, não. Tinha bastante gente ali. E você via que camisa, calça, ninguém veio de casa, não. E nos reunimos ali, sentados ali assistindo o jogo, quando chegou o repórter, o Roberto Tomé. Sim. Ele e o cameraman. O Roberto Tomé chegou pra gente e falou assim: posso fazer uma reportagem com vocês para aparecer no programa de esporte? Vanderlei, não ficou um naquele lugar. Sumiu tudo. Ficou o cameraman e o Roberto Tomé. É porque era horário de trabalho, né? Opa, isso mesmo. Ninguém quis. Eu já tive um amigo meu que perdeu o trabalho com isso. É, isso aí. Um abração pra você. Obrigado. Ô Vanderlei, você falou do Zidane, eu tava pensando aqui, será que já vimos aqui no Brasil caras de história no futebol brasileiro sendo treinador e não sendo respeitado, né? A cultura também muda muito, porque o Zidane tá lá, ele vai ser respeitado, mas aqui eu não sei nem se ele comandasse um time do Brasil ou não, mas eu fico pensando no Rogério Ceni subindo do São Paulo. Eu acho que no Brasil o cara tem a cara de pau de chegar e questionar o Rogério. Quando ele vemos isso... Quem dá um exemplo? O Leão é um... Não, vai ser questionado. Gente, mas peraí. Mesmo lá fora também se questiona. Não, Vanderlei, você vê jogadores, Vanderlei. Mas se o Leão... Quem é o cara mais importante do vai, faz conta. Alexandre Pato. Leão
Tira o Pato. Tirou. Você acha que o Ele ia Pato, tirar mesmo. o Pato ia falar alguma coisa? Não, mas a gente Não, vê, Vanderlei, você vê o mesmo cara assim, questionando, mesmo lá na balançando a Europa, vai cabeça. questionar. Eu E aquela também coisa, até outro tempo. E cada vez mais, Vanderlei, às vezes não sabe nem quem é o Zidane. Então... Na Europa um pouco mais, mas assim, cada vez mais o pessoal é ignorante no sentido amplo. Mas uma coisa é importante, espero que o Zidane esteja se preparando para ser técnico. Não adianta ser só ter sido um grande jogador. Mas tempo ele teve, porque muita gente trata também o Zidane como se ele tivesse parado ontem, a cabeçada que a gente tá vendo ali faz 10 anos, 9 anos e meio. Vai fazer 10 anos para mesmo. se preparar como técnico, se ele desde o início se preparou, ele teve aí alguma bagagem. E também não é bom, como vemos na nossa imagem aqui, brigar com o treinador, porque se ele fez isso numa final de Copa do Mundo, no último momento da carreira dele, deu aí fazer qualquer momento. cabeçada no peito do zagueiro da Itália. Quero ver algum jogador, Mauro. Quero ver algum jogador do Mauro falar o seguinte, você é o David Braz com o Vampeta. Só pra voltar, pra fechar esse assunto. Comecei o ano, já separei dela. Boa, Fausto. Zico, Leão. Então. Rogério Ceni. Mas o Zico, por exemplo, ele falou, jamais vou poder dirigir um time. Falcão. Mas você nunca viu, claro, o Flamengo. Você nunca viu o cara o cara pode torcer na linha, fica quietinho. Falcão no Inter. Mas você nunca viu isso, Vanderlei? O cara torceu ali, o cara fazia assim na frente do treinador. Mas não importa. Mas tem peito pra tirar, é isso que eu tô falando. Não, tem, mas vai aguentar. Mas é que escuta. Joga 3 jogos com isso aí. Pega esse Barcelona do jeito que tá. É outra coisa, e é fundamental que se tenha essa noção. O Mauro falou um negócio que é verdade. A molecada de hoje em dia, 12, 13 anos do Real Madrid, sabe que ainda na Europa eles preservam mais isso. Mas o pai conta pra ele. Tem que contar, né? O pai conta, não se incomoda. O pai do moleque... mas mesmo assim... Eu sou a favor. O pai do moleque que tem 13 anos, que treina no Real. Aliás, não vai falar pra ele. Ó, cara, sabe quem é esse técnico aí? E ele vai responder, não sei. Você respeitar a história dos caras. Só que isso é o que tá menos acontecendo no mundo atual. E não é só no futebol, Não claro. só no futebol. Com certeza. É isso que eu tô falando. Ou vai falar, olha, pega o seu smartphone que você tá nesse exato momento, vai lá e pesquisa. Procura lá. Alô, boa tarde. Alô, é o Mauro do Jabaquara. Pois não, Mauro. Ô, Vanderlei, o que aconteceu com esses dirigentes que não contrataram nem o jogador da Série B, hein? O Fluminense pegou o Richarlison. Esse menino é muito bom. Eu vi ele pelo América, ele joga muita bola. Agora, eu tava vendo na Fox ontem sobre o Ganso ir pro Palmeiras. Podia verificar isso pra mim? Vamos perguntar, alguém sabe, Mauro, Ganso no Palmeiras? Isso tem das especulações de festival final de especulações. E início de ano. Já foram todos os animais, hein? Pato, ganso. Não tem jeito. Bom, por falar nisso, os ouvintes, já que falamos em animais, olha, o Pato... você acredita ou não no retorno do atacante ao Corinthians? Está chegando a hora da representação, dia 6. E ele claramente não quer se representar. O Corinthians que começa também a semana sem ter certeza da permanência do Renato Augusto e do Elias. Então a pergunta é para vocês. Bruno, o Pato ainda, você acredita que ele se representa? E essa dupla Renato Augusto e Elias permanece ou ainda tem cheiro no ar de transferências? O Renato, pelo jeito, vai ficar mesmo, né? Pelo que até o Schalke divulgou, ele desistiu, né? Desistiu, então o Renato deve ficar. O Elias, a tendência é que ele fosse, né? Mas há um bom tempo não falam mais do negócio. Não sei se aconteceu alguma coisa que esfriou, mas a princípio, se for mantida aquela proposta com aqueles valores, acho difícil que ele permaneça. E hoje o André Ranieri acompanhou o trabalho e o Felipe vai acompanhar à tarde também. Os chineses estão em São Paulo, do Luxemburgo. Sim. A tropa de Luxemburgo está em São Paulo fazendo exames e tal. E conversou com o gerente de futebol do time do Luxemburgo e ele disse que há espaço ainda para mais um estrangeiro. Pode jogar 2, mas eles podem ter 3, 2 já foram, que é o Jadson e o Luiz Fabiano. Então de olho no Pato. E admitiu que o Pato tem interesse. Quinta-feira Atibaia, hein? Não, falou que tem uma vaga aberta, né? Tem para uma contratar vaga mais aberta, um. E aí é o dedo do professor. Aí. Onde for a comissão maior. Deram carta branca para ele. Dinheiro eles têm. Aí depende do jogador, né? Se o Pato quiser ir para lá, dinheiro eles têm. O Corinthians está louco para vender. O Corinthians, o que vier, eu acho que por 8, 7 milhões de euros o Corinthians vende. E vai para Atibaia, eles vão ficar 30 dias em 30 dias. Quinta-feira chega em Atibaia. O Pato se apresenta ao Corinthians ou não? Tem que se apresentar, tem contrato, é do Corinthians. Se não se apresentar do jeito que eu conheço o Andrés, é multado.
Multa, tem contrato com o Corinthians, recebe. E é bom Não cobrou? multar mesmo. E é uma multa pelo contrato que vai se apresentar. Aí, o Corinthians até já preparou documentação para ele ir para os Estados Unidos. Isso daí tudo bem. Eu acho que não vai Legalmente se aparecer. preparou. Sim. Pô, também tinha preparado a camisa do Dudu para se Ele apresentar. tava lá em nos Estados Unidos. Trancoso, lá na Bahia, com a E a filha. do Wagner Love há uns anos atrás. Isso aí. Há 11 anos agora. E aí, e o Renato Aí era o Augusto que, Elias? Jurabicha? Então, o Elias tá nesse... Será que essa vaga em aberta aí pode ser do Elias? Que o Elias e o Jadson estão comendo a bola no Campeonato Brasileiro, né? Juntos. Pode ser o Elias. Eu não acredito que seja o Pato. Já com a ida do Luiz Fabiano, se o Vanderlei quer subir mesmo e fazer um Eu trabalho acho que é o decente... Pato, Vai viu? reviver Ele tá afim do Pato também. Não quer o o Pato. ataque do ano quatro, passado Mas do que São tá afim Paulo. do Pato, tá sim. Eu também acho. Alô, boa tarde. Obrigado. Quem, sobre isso, mais alguém quer dizer alguma coisa? Olha, Vanderlei, eu acho que o Renato, o Schalke já desistiu realmente, deu uma nota desistindo do Renato Augusto, ótimo pro Corinthians, porque o Corinthians já tava ficando desesperado, né? Perder ali a Jadson e Renato Augusto. O Elias eu acho que já tá fechado. O Elias não vai ficar no time do Corinthians. Agora o que me assusta é o seguinte: o futebol europeu tira os nossos garotos daqui, e agora o futebol chinês tira os bons veteranos também. Então estamos tudo na meia idade e com os meia boca também no Brasil, infelizmente. 28709707, 28709707. Um favor da nossa pátria. O telefone. Não, a favor, o problema é que tá difícil ser a favor, né? O Favara é um. Tá Eu não sei por que esse pessimismo. É complicado. Esse é o nosso Esporte em Discussão. 28709707 é o telefone que está conectado para você participar. Nós temos aqui, lembrando do Fred, Nestor Camacho, paraguaio, que pode substituir o Marquinhos Gabriel. O sobrenome Santos. Camacho já é que meio que você caminho acha, andado. Fred? Ele jogou no Havaí, no Brasileirão, uma temporada regular, ele chegou já no campeonato em andamento, é um paraguaio que já rodou aí pela América do Sul, teve convocações pela seleção paraguaia. Pra compor elenco, é mais um compositor. Pra compor, pode trazer o Camacho. Mas pra ser o titular no lugar Aí do vem, Marquinhos Gabriel... arrebenta com o jogo. Não, eu acho Deixa que não. gravado aí. Já rodou bastante a América do Sul, mas rodou sempre muito. pode embalar, né? 28 anos. Já Você pode rodou embalar. bastante, já. Pode embalar. Por que não acreditar, né, Fox? Pode ajudar, mas não é pra ser titular. Sempre. Ele viria, Enquanto no placar- caso, pra substituir o Marquinhos Gabriel. E seria de graça, porque o contrato dele com o Havaí acabou. Mas permanece 0x0, né, Mauro? Vamos... 0x0. Vamos aguardar o Camacho. Esse Camacho. Araçoiabo United, 0. Ele vem de graça, né, Vanderlei? Sorocaba City, 0. Esse xarope. Sobre Nestor Camacho, conhece o Bruno? Eu não traria. Ele jogou no Havaí, o brasileiro foi muitas vezes reserva, O no time professor Dorival rebaixado. disse que ele pode ser útil. O Dorival é um cara que deve ser muito respeitado. Pelo que eu vi, eu não traria, não. Eu preferia tentar apostar nos garotos que o Santos gosta de apostar. É um jogador bem comum, eu não traria. Tá, mas vocês acabaram de falar que não arrancou suspiros o Santos jogando na Copa São Paulo, os garotos. Sim. Mas, de qualquer maneira, só para fazer Aliás, o já registro. teve um alerta até do Pepinho, que foi demitido aí do Sub-20 do Santos, continuou funcionário, mas não do Sub-20, que a geração que está surgindo não é a mesma que foi campeã da Copa São Paulo em E nem dá 2014. pra ser toda Não hora, foi né? demitido, foi afastado, foi Foi tirado ele do Sub-20, mas continua como funcionário. Só que ele já disse que não é, a fornada não tá boa dessa vez, E não é hein? toda hora que pinta, né? Não dá. E olha que teve cai de raio na vila. Aí não adianta apostar na base se a fornada Mas a observação não é do boa, né? Pepinho é correta, porque a gente cansou de ouvir que lá é uma fartropeça em talento. Toda hora é uma acima da média. Dificuldade com para renovar certeza. muitos Eu acho que a jogadores aí diferença dessa do... vários safra aí. acabando Acho que a grande contrato. diferença do Santos pros outros é que o Santos põe pra jogar. Porque a torcida gosta, não fica vaiando o menino no primeiro. Mas não seria- igual a torcida do São Paulo fez com o Lucão, por Mas exemplo. não que tem seria 19 anos. por necessidade? Você nem entrar em Sim, campo. por necessidade. É por Tem vários jogadores da parte do Santos da Copa São Paulo. que contrato Lionel de Messi. Eu milhões. acho que Cara, mais fosse bom, do os caras que davam contrato longo aí. filosofia É e tal, necessidade. é necessidade. É, né? Né? Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. É Ivo de São Paulo que está falando. Tudo bem? Bem, Ivo. O seu recado qual é? É o seguinte, com todas essas mudanças que houveram no fim de ano, a dança das cadeiras nos clubes, eu queria, assim, rapidamente da mesa aí, o que aconteceu com o time? Por exemplo, Corinthians, melhora, piora. São Paulo, melhora, piora. É assim por diante dos times de São Paulo, para a gente ter uma visão de como seriam os times esse ano em relação ao ano passado. Entendi. Ótimo. Obrigado. A gente vai fazer o giro e vamos para o comercial. Mauro, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. Em relação ao ano passado, o ano está começando agora. Corinthians piorando,
Palmeiras, a princípio, da mesma. São Paulo... tão maluco, não dá pra dizer o que vai ser. E Santos na mesma. Tá, e o Bruno? Eu acho que o Corinthians piora, mas no início eu acho que ele pode se acertar, mas a princípio piora, perde jogadores importantes. O Palmeiras, acho que os reforços que chegaram não vão mudar muita coisa, acho que está na mesma. São Paulo também, até porque não conseguiu trazer ninguém. E o Santos, eu acho que ele cai um pouquinho. Acho que o Santos ele vai ter mais dificuldade para manter o que fez. E o Vampeta? Santos piora, Corinthians piora, São Paulo piora e o Palmeiras melhora. Melhora. E o Feliz 2016. O Palmeiras vai melhorar, o São Paulo vai ficar na mesma, o Corinthians vai piorar e o Santos vai piorar. E o Fred? O Palmeiras contratou 7 e está melhorando. Os 7 são melhores do que daqueles 7 que saíram já. O Santos na mesma, eu acho, mesmo saindo Marquinhos Gabriel, o Giovani no início da temporada era titular do Santos. O Corinthians cai um pouquinho e o São Paulo cai porque perdeu jogadores importantes e experientes. E o nosso Fausto Favaro? O São Paulo cai, o Corinthians cai, o Palmeiras eu acho que melhora, até porque fez o ano que precisava ter feito ano passado e agora vem com um time mais formado. E o Santos, comparado com o início do ano passado, melhora muito. Com o final do ano, acho que tá na mesma. E o Felipe Mota? Penso parecido. Acho que o Corinthians cai, mas continua num bom nível, porque o cair, estamos falando de um nível de excelência absurdo. Acho que o Corinthians começa muito bem o ano, mesmo com... A não ser que perca Elias, o Jadson já perdeu, Elias e o Renato Augusto. Os três, como há pouco, a gente chegou até na mesa essa possibilidade. O Corinthians fez 20 pontos a mais que o quarto colocado, então bem à frente. Então ele tem 20 pontos de gordura para, mesmo caindo, continuar sendo uma das grandes equipes do Brasil e da América. Acho que o Corinthians é sim um dos candidatos ao título da Libertadores. Santos, como disse o Fausto, cai em relação ao fim do ano, mas melhor do que o início do ano. Acho que continua bem ajustadinho o Santos para a disputa dos campeonatos que vai participar. Palmeiras melhora e o São Paulo piora. Pensem, para depois do comercial. Adriano, 34 anos, emagreceu 9 quilos. 9 quilos. E já pensa em voltar aos gramados. Vale investir nele. Este é o nosso esporte em discussão. Vanderlei, é hora do alerta contra a dengue. Verdade, eu preciso também dar esse alerta para todo mundo, porque aconteceu comigo e pode acontecer com qualquer um. Com essa época de chuva, entupiu parte da calha que fica lá no quintal. Eu, tonto, né? Demorei muito para perceber. Quando vi, já tinha muita água acumulada na laje. Olha, Vanderlei, por isso, toda vez que chover é bom checar todo o quintal para ver se não ficou nenhuma água parada em nenhum lugar. A gente não pode dar esse mole. Qualquer recipiente, até uma tampinha de garrafa no chão, pode virar um criadouro do mosquito da dengue. Portanto, vamos acabar com isto. É uma campanha do governo do estado de São Paulo. Vampeta, Adriano, 34 anos, emagreceu 9 quilos, já pensa em voltar aos gramados. Ouvintes perguntam, você também pode ligar para cá, 28709707, 28709707. Vale investir nele ou não dá mais? Vanderlei, sabe que lá eu tive uma passagem pelo Flamengo muito rápida e os chefes de torcida do Flamengo, eles são até diretores... Né, Capital Léo, né? E em relação... Eu li alguma coisa que os chefes de torcida pediu para a diretoria para dar mais uma oportunidade para o Adriano. Agora eu não sei, eu quero saber como é que se perde esses 9 quilos aí, que eu quero começar um ano a 1000 também. 1000 quilos? Mauro Betti, para você? Eu tento, não consigo cumprir minha promessa, de só falar do Adriano quando ele voltar a ser um atleta profissional, que ele não é desde 2011. Entendi. E o Bruno? É difícil apostar nele, né? A não ser um time pequeno que, em termos de marketing, vai ser legal e que ele vá jogar de graça lá. Eu quero voltar, eu jogo de graça aí pra vocês e pra vocês vai ser legal pelo marketing, mas investir nele não dá. Só como informação, o 15 de Piracicaba tentou contratá-lo, mas exatamente era um pouquinho mais caro. O 15 pagava a grana, mas chegaram à conclusão de que não valia o investimento. Não valia. E o nosso Felipe Mota? Não dá pra investir. Só numa situação dessa que busca uma atração circense, né? Não ele. Não tô chamando ele de um bichinho amestrado, mas o clube que queira um circo, é isso, porque não dá pra acreditar, o que é uma pena. Esse cara teve o ápice dele, é incrível, uma baita história, mas não é pra ter pena. E o Fausto Favaro? O Adriano eu acho que é um dos jogadores que eu vi que mais jogou a carreira no lixo.
Jogador que seria importante demais para a seleção brasileira, importante em qualquer clube, mas é difícil de apostar no Adriano devido ao que ele fez em sua carreira e em passagem em alguns clubes. Se tivesse que apostar, seria um clube do interior, mas também de graça, é aquela coisa. É difícil um time grande apostar no Adriano. Fica aquela história, né? Perdeu a credibilidade. Mas se você não tiver... O Atlético Paranaense, os caras dá chance, só prejudica ele mesmo. Se você não tiver que assinar cheque, compensa. Lógico. Marketing, em termos de marketing. E o Fred? Perdeu a credibilidade, ninguém acredita mais no Adriano. E acho que nem ele acredita nele mesmo jogando futebol. Ele tá com um novo amor, hein? Isso às vezes pode mudar. Pode mudar. Mas depois vai umas festas, pode empolgar. Aliás, ele... Não, você tá rindo o quê, Fausto? Eu falei, não, novo amor. Nesse ponto, ele também é bom. Ele é bom jogador. Nesse ponto também, fora do campo, com as mulheres, ele também vai bem, mas no futebol não dá mais. Ele hoje seria um jogador, se ele tivesse cabeça no lugar, estaria na seleção até hoje. Mas, olha só, ele é desse nível, ó. Como o nível... Qual? O nível da direita ou da esquerda? Não, da direita. Ô, Mauro. Direita quem entra? É nossa Eu queria hipotecar minha solidariedade a você. Muito obrigado. Você se preocupa com os companheiros. O amor, o amor está no ar. Por isso que eu tô na tia aí, né? Opa! É impressionante. Talvez seja por isso que permanece essa Se ele sair com agressividade, ele consegue. Foco, o imperador determinação, objetivo. Alô, boa tarde. Agora. É só sair com o Alô, boa tarde. Eu considero que Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Rui Jabuticabal. Opa! E a sua mensagem de Jabuticabal qual é? Eu gostaria de ver se vocês tinham condição de levantar uma campanha, aproveitando essa força que tem a Jovem Pan, para que o horário do futebol à noite começasse mais cedo. Obrigado pela ligação. Nós já fizemos isso. Mas olha, há muita conversa no ar de que neste ano o horário pode ser antecipado. Não é muita coisa, mas para começar 21h40, por exemplo. 10 minutinhos já melhora muito. Já melhora muito. Então, existe essa possibilidade. Mas nós fizemos uma forte campanha, como lembram muitos ouvintes da Jovem Pan, né? Então, alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Jurandir aqui de Goiânia. Opa! Goiânia. E você nos acompanha aí como, por favor? Eu estou acompanhando aqui pela internet e estou vendo vocês todos aí. Bacana. E você torce para quem, Jurandir? Palmeiras. Opa, tem palmeirense no Brasil inteiro, né, Mauro Betti? E em Goiânia tem outro grande esmeraldino, não é? É o Goiás, pô. É o Goiás, verdade. E a sua mensagem qual é? Se você for fazer uma pesquisa mesmo, você vai ver que o Palmeiras bate muito time aí que diz que é a maior torcida, viu? Não é brincadeira, não. É só fazer uma pesquisa com um critério mais assertivo, vocês vão concluir isso. Legal. Bom, eu acho que o Adriano tem que deixar ele fazer o que ele quer e um psicólogo vai ajudar ele. Obrigado pela participação. Não é bem o que ele quer, porque quem paga é o clube, né? O último psicólogo que participou aqui do programa pregou a demissão do Mauro. Quer dizer, não dá. Mas olha que eu tô quase concordando. Terra de mulher bonita que é Goiânia, entendeu? viu? Calma. Tô defendendo um amor aqui. Mas Goiânia é uma terra de mulher bonita. Eu também, pode ser antes, depois. Eu esqueci de perguntar para aquele querido ouvinte da psicólogo, da Moca. Da Moca, isso. Lá vem. Se ele também é um psicólogo do amor. Pode ser, de repente pode ajudar. Ele me demite, claro. É aquele pessoal que põe propaganda em poste. Não, aquilo lá não. Pra amarração. Traga o seu amor no dia seguinte. Tá louco, pô? Já amarrou o bilhete em boca de sapo. Sei não, o Fausto não precisa disso. Alô, boa tarde. Alô? Não deu. Alô, boa tarde. Obrigado. Alô, boa tarde. Olá, boa tarde. Quem fala é porque a fila anda, demorou. Apurão, corintiano de Rio Preto. Opa, e a sua mensagem? É uma pergunta e um pitaco. A pergunta é se vocês sabem até que dia vai essa janela de transferência. E o pitaco, Vanderlei, é sobre aí o Rogério Ceni. O Rogério Ceni, se ele se transformar em treinador, ele vai ter que ser contestado depois que ele tiver um trabalho, porque ele não tem salvo-conduto pela carreira que ele teve de ser contestado como jogador. Mas como treinador, veremos, né? Vai parar.
Obrigado. Esperamos que da Diga, Bruno Prado, a resposta sobre a janela. Da Europa acaba no fim de janeiro e da China, que é a que mais interessa no momento, acaba só no início de março, fim de fevereiro e início de março. Legal. Vamos a mais um ouvinte. Alô, boa tarde. Alô? Alô, boa tarde. Quem fala? É Barreto novamente, Vanderlei. Falei para você que eu conseguia. Opa, conseguiu. Diga, Barreto. Tudo bem. Aliás, antes de fazer uma pergunta, eu queria dar parabéns para você pela cobertura lá na São Silvestre. Foi muito legal, viu? Muito obrigado. Parabéns. Nós todos pela cobertura. agradecemos. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas eu vi o assunto aí que tocaram no assunto do Adriano. Essa semana eu assisti uma reportagem na televisão a respeito do Jura, que foi aquele lateral do Paulo, campeão do mundo, enfim, que hoje é manobrista numa churrascaria lá em Piracicaba. Eu queria saber a opinião dos nossos amigos aí, se eles acham que o fim do Adriano é esse. Alguém quer falar sobre isso? Olha, eu posso falar. Eu vi a Mota. reportagem do Jura, muito bem feita, por sinal. O Adriano ganhou mais dinheiro do que o Jura, mas os problemas dele são mais pesados e é um buraco sem fundo, né? É uma coisa que se não parar... Ele pode ficar na pior e sem ser em longo prazo. É um porque drama. tudo é proporcional. O dinheiro só sai. E o que sai não é coisa pequenininha. Isso é pra ele e pra uma turma, né? Não é que ele cuida só da vida dele. Os agregados. Ele faz festa grande. Em relação a ser manobrista, nada, é uma profissão, né? A gente fala em relação ao dinheiro que se ganha. É que o Jura nesse sentido. É que faltou essa informação. O Jura teve problemas com alcoolismo. Mas o Jura ganhou muito dinheiro? Essa é a pergunta. Também não. Mas ganhou em relação a qualquer pessoa comum, ganhou bem. Com certeza. Ganhou bem. Jogador que joga em Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, ganha muito mais em qualquer época do que qualquer pessoa comum. Um jogador médio de futebol. Que tem que ganhar bem mesmo. Dá pra fazer a vida. Até porque a carreira é curtíssima. De médio pra baixo, faz a vida em time mas o grande. futuro do Adriano é preocupante. Muito. A toada toda aí. O presente o futuro e se imagina isso desde quem conhece mais de perto o Adriano, desde há muito tempo. Mauro, por que esse carinho todo? Sai. Eu sou bastante abraçado. Eu sei disso. Pode ficar tranquilo. Isso é verdade. Pode ficar tranquilo. Olha, gente, tem mais uma pergunta aqui dos ouvintes. Todo mundo falou sobre o Adriano? Todo mundo falou sobre o Adriano. Uma outra coisa, isso é legal porque o ouvinte pergunta e com razão. A CBF incluiu no regulamento dela deste ano, gente, a utilização da tecnologia na arbitragem. Tá lá. A FIFA precisa aprovar, claro. Há uma reunião agora, março, abril, eles vão aprovar ou não. Se for aprovado, já está no regulamento do campeonato. Se não tiver, é aquele chamado artigo morto. Não vai acontecer nada. Mas se por acaso for aprovado, já está constando no regulamento a utilização. A ideia do Sérgio Correia é um quarto árbitro numa cabine, olhando para a tela de algum monitor e esclarecendo dúvidas, se consultado pela arbitragem que estiver atuando em campo. Aí tem muita gente dizendo que é genial, outros entendendo que ou vale para todo mundo ou não vale para ninguém. Outros entendem que só em jogos importantes, por exemplo, Copa do Mundo, final de Libertadores, em campeonatos normais não dá, porque lá em Nogueirópolis, por exemplo, não terá condições de ter essa estrutura toda. O que é que vocês pensam sobre isso? Bruno Prado. Eu sou a favor. Sou a favor da tecnologia, sim, para tentar diminuir os erros de arbitragem. Tem coisas que não tem como você consertar ou corrigir, mesmo com a tecnologia, porque tem lances que são interpretativos, tem lances que um árbitro vai assistir pela televisão, outro árbitro vai assistir o mesmo lance e vai interpretar diferente, mas diminui. E sobre essa questão de igualdade... Não tem jeito. Os jogos de elite não são iguais dos outros jogos. Então não vai ser isso que vai ser igual. Tem diferenças enormes. Um jogo, ou no máximo, uma final de Champions League, Barcelona e Bayern de Munique. Não é igual o jogo da terceira divisão da Espanha. Tem por vários fatores. Estou entendendo o quê? Que em jogos importantes, sim, a favor. Dos outros não tem jeito de fazer isso? Tem. Já existem várias diferenças dos jogos top para os jogos mais fracos. Entendi. E o Felipe, o que pensa? Eu sou favorável demais ao uso de tecnologia. Acho que precisa ser encontrado um critério, porque não é qualquer tipo de lance que você tem impedimento. Aí o cara dá o impedimento, aí você vê que não foi. O que faz? Congela todo mundo. Valendo, todo mundo sai do mesmo lugar. Então, para algumas coisas funcionam, para outras não. Eu acho que você tem que ter uniformidade em campeonatos. Então, assim,
Campeonato Brasileiro tem como ter. Em todos. Em todos. Sim. Legal. Paulista, Carioca, Gaúcho, não. Então não faz nos regionais e faz no nacional, desde que todo o campeonato tenha. Você não pode ter uma rodada com 7 jogos que tem 3 tratados da mesma maneira. Exato, num campeonato específico. Se não der em todos, paciência. Legal. O Fausto, o que pensa? Também acho interessante a tecnologia, acho assim como o Felipe que dificilmente teremos em todos os campeonatos, até pela falta de estrutura, e nem precisa ter também em alguns campeonatos, nos principais sim, só que eu acho que também precisa ter critérios, realmente, igual no vôlei, você tem o número certo de pedir paralisações, enfim, eu acho que isso é importante. Agora, se forem fazer, certamente pensarão nisso, né, Vanderlei? Olha, chega uma mensagem para mim aqui dizendo que aquele assunto que estava praticamente morto do Renato Augusto já não está mais praticamente morto. Que a grana é muito alta e ele pretende avaliar com mais carinho a proposta chinesa. Só para fazer o registro. Daniel, sobre isso que nós estamos abordando aqui, essa tecnologia? Eu acho que é válido, sim. Principalmente no Campeonato Brasileiro da Série A, há dinheiro e as partidas são transmitidas. E agora precisa ser no campeonato que todas as partidas tenham transmissão, né? Para usar esse recurso, precisa ter o aparato todo, o equipamento para todas as partidas. Eu acho que no Campeonato Brasileiro da Série A, dá para utilizar tranquilamente. Fred. Não sei se é um pouco para tirar o foco do que foi a arbitragem no ano passado, né? Que foi muito criticada, então acho que é um pouco mais para tirar um foco do que algo que possa acontecer de forma concreta. Eu gostaria. Se a FIFA autorizar, eu gostaria, mas não sei se não é um legal. pouco para tentar desviar as críticas em cima da arbitragem. Acho que é algo positivo para ajudar. Não tem a dúvida, que tem a ver, ainda mais nesse momento, com certeza. É algo muito semelhante ao que aconteceu na Holanda. A Holanda fez isso, a FIFA fez isso durante uma temporada, até com a ajuda da época dos canais Fox lá da Holanda, e a FIFA depois proibiu. Eu acho que como teste e iniciativa vale ser estudado. Talvez mas o Caetano lembra, Vanderlei, que a gente fez um jogo lá, um teste que foram fazer de câmera, se tava legal, não tava o gol, tudo foi o formato vai foi ser ruim, sempre era muito complicado. E aí demorado você precisa estipular exatamente o número de vezes, a comunicação como é que é feita. Na Holanda foi feito num caminhão de externa, aquilo que a gente normalmente fala que é o de direção de imagens, eram 2 árbitros da Federação Holandesa que ficavam no caminhão passando via comunicação Foi, não foi? Foi, não foi, mas aí também você tem que estipular. É o árbitro que vai pedir ajuda, é o cara que fala, olha, pareceu um pênalti que você não viu, tal. Ou é o técnico, né? Enfim, é uma série de circunstâncias que devem ser estudadas. Mas eu acho que vale a pena discutir, mas sempre lembrando que não é tudo que você vai poder discutir pela mecânica do futebol, pelo princípio da isonomia também que levantou o Bruno, e porque a regra é interpretativa. Quantos milhões de vezes a gente vê o replay e fica Se cada um for tem a sua tudo opinião. futebol, E às vezes vê de futebol é 200 vezes você não interminável chega a uma também. opinião. O auxiliar atrás do gol foi feito, Acho que vale Vale discutir. Vale discutir, claro. Mas vale pro impedimento, por exemplo. Por uma bola que ultrapassa ou não a linha do gol. pode ser interpretado. Pro impedimento. Não, impedimento é ou não é, né? É ou não é, mas também tem interpretação se o jogador interfere no lance. Eu só não exagerar, pra falta, por exemplo. Toda hora falar em falta, sabe? É complicado. Não, eu acho que tem limite. O tênis tem limite, por exemplo, tem a câmera. Você pode consultar uma vez por tempo. Pode ser, exatamente, tem direito a 2. E também a definição, você tem de repente 30 segundos para definir. Você vê os replays e vamos em 30 segundos, e mesmo assim você tem o risco de, entre aspas, errar. Ainda aspas, porque dúvida, cada um tem a sua Agora que interpretação isso que deve ser mataria considerada. coletivas de imprensa dos treinadores pós-partida. também, a Não, mas aí os árbitros que o cara vai se reclamar? reúnem, vem o lance, como no que o cara vai falar? Os árbitros Ele vai falar de futebol. Não, é ótimo pro futebol, porque ele vai falar de futebol. Eu sou contrário àqueles que acham que o futebol Eu- só tem graça por causa da Eu já disputa. sou- Eu acho uma Também bobagem. Concordo plenamente. Eu já sou de opinião contrária. Eu não concordo. Eu vejo aí jogo de vôlei, vejo NBA, vejo lá Grand Slam. Olha na tela. Futebol americano não, eu sou contra. Você é contra? Contra. Deixa do jeito que tá. Deixa do jeito que tá. Mala. Futebol americano, o Este é pessoal o nosso se reúne. esporte em discussão. Companheiros, nesses minutos finais, o Manchester United pode pagar 820 milhões de reais. Jesus. É um negócio que não acaba, é zero que não acaba mais, né, Felipe? Por Neymar em 2016, diz o jornal Daily Star, lá da Inglaterra, né? É notícia de final de ano, especulação, mesmo que fosse verdadeiro, se for verdadeiro. Isso
pode acontecer ou é impensável, Não sei se o Mauro Betti? Isso aí, chegou ao pai do Neymar uma proposta do United que eles não quiseram naquele momento conversar, mas depois teve todo aquele problema que já vinha rolando no físico e tal, ele falou, olha, vamos ouvir. Pelo pai do Neymar pode haver negócio. Pelo Neymar ele vai continuar na Catalunha, mas por essa cifra, e pode ser porque o United precisa de algo, porque o City vai ter esse algo a mais que é o Guardiola, e o City está preparando uma proposta pelo Lionel Messi, o que não significa dizer que vai ser aceita pelo Barcelona e pelo próprio Messi, mas pelos problemas que teve o pai do Messi, inclusive na Espanha, podemos ter um mercado mais animado ainda para esse de julho. Eu acredito que ninguém sai, mas que pode haver essa proposta. Aliás, já houve do United pelo Neymar, já houve. E o Vampeta? Tem que sair. Se vier uma proposta dessa mesmo, tem que sair, porque eu vejo. Não que o Neymar não. Cristiano Ronaldo de um lado, Neymar do outro, Messi do outro, são os três que vão disputar, né? Enquanto o Neymar ficar no Barcelona e aquele autista estiver lá. Quem? Ele não vai ser. Messi, meu Deus. Não vai ser o melhor do mundo nunca. Ele tem que sair. O Cristiano Ronaldo, ele foi o melhor do mundo no Manchester, foi pro Real Madrid, foi o melhor do mundo. O Ronaldo foi no Real Madrid, no Milan e na Inter, o melhor do mundo. Se ficar sobre os olhos do Messi ali, ele não vai ser nunca o melhor do mundo. Bruno? Eu não sairia, por dinheiro nenhum. Acho que eu ficaria lá. Acho que o Barcelona tem um plano de... Está numa passagem de bastão, vamos dizer assim, que foi feita entre Ronaldinho e Messi. Acho que está nesse processo entre Messi e Neymar. Acho que o Neymar foi contratado para suceder o Messi, que é mais velho que ele. Eu ficaria por lá mesmo. E o Felipe Mota? Olha, eu não sairia também, não. Acho que ele, grana por grana, ganha bem. Acho que ele está fazendo parte como protagonista de um momento histórico do futebol, que é esse trio MSN. O Messi não é velho, mas não vai durar a vida inteira. Ele tem lenha. E tudo bem, ele pode ficar sendo o segundo do Messi mais 2, 3, 4 anos. Pode ser. Como ele pode também superar. Quando o Messi ficou de fora, já tinha gente se entusiasmando com ele para ser número 1. Só que ele pode ir quebrar a cara, independente da grana. O Manchester United não acerta faz um tempo e foram caras bons para lá, não Neymar, mas caras que não deram conta. Então ele tá indo numa época de baixa, num campeonato que você, numa boa fase, pode ficar em quarto, quinto. É um campeonato muito mais difícil que o espanhol, mas muito mais. Eu não iria. Eu lembro da história que me contou uma pessoa importante no mundo artístico, de Maria, sobre dupla, sobre trio, né? Aí, num determinado momento, um dos integrantes do trio acha que é mais importante do que os outros dois. Ou um dos integrantes da dupla acha que se ele sair, é que a dupla vai acabar, porque eu vou dizer uma coisa para você, ele é o forte na dupla. E aí, arrebenta todo mundo. Pumba! Pumba! Arrebenta todo mundo. Então, eu acho que nessa linha que vocês estão falando até agora, muito com você, né? O Neymar é ótimo, claro, é o melhor jogador brasileiro, ótimo. É Neymar e mais 10 na seleção? Sim. Todas essas virtudes que nós falamos aqui. Mas uma coisa é tabelar e outra coisa, o Messi também, porque o Messi, claro, o Messi tem agora, muitas vezes ele deu bola e recebeu tijolo de volta. Agora ele recebe uma bola bacana. Exato. Do Neymar. E ainda tem o Soares, que nós temos que admitir que parece que ele sabe o que mas faz. há 2 anos tubarão também os dois e jogava também. Mas agora vai lá e mas ele não jogava na Penapolense. Pergunta pro Messi. Pergunta pro Messi. O Eto'o era ruim. Pergunta pro Messi. Sem os dois ele jogava. Pergunta pro Messi se ele tá feliz. Eto'o, Ronaldinho, com os parceiros. E o nosso Fausto Favaro? Vanderlei, eu acho que o cara que tem 200 milhões, ele compra praticamente as mesmas coisas que o cara que tem 500 milhões. Ele só aumenta o tamanho. Olha, eu posso dizer por experiência própria. Não sei. Então, mas é evidente que é um dinheiro absurdo, é muito dinheiro, você não pode jogar fora dinheiro, mas é muito dinheiro. Ele tá ganhando muito dinheiro no Barcelona. Eu acho que logo chegará o momento dele no Barcelona. E o Manchester, realmente, o futebol inglês é um futebol bonito, mas o Manchester não vive um grande momento. E pode quebrar a cara. De repente ele vai pro Manchester, ficar lá 3, 4, 5 anos e não aparece da mesma maneira que aparece no Barcelona. Acho que pode faturar bastante dinheiro também depois, se continuar jogando nesse nível no Barcelona. A proposta, do jeito que andam aumentando os valores no mundo, ele está negociando a renovação a proposta dele. Pode ser melhor ainda. Sim. Então, eu acho que nesse momento, se eu fosse o Neymar, eu ficaria no Barcelona. Até porque
Ele tá no Barcelona. Não, Barcelona. Não, começa por aí. Quando ele tava pra sair do Santos. Não, nada, Quando mas ele é o tava pra sair do Barcelona. Santos, ele tinha proposta do Real e do Barcelona. Ele preferiu o Barcelona, que pagava menos que o Real Madrid. Sim, aliás, ele quase foi pro Real Madrid em Não, 2006. mesmo acordo. Ele tinha né? proposta do Real Madrid já, desde antes. Ele desde quase garoto. foi Ele foi lá no Chegou Real. a fazer os quando era exames garoto, com o fez Dr. Joaquim. tudo. Ele ficou com fez 12 exame anos. no Barcelona. Então eu acho que ele não ficou com vai deixar o 12 anos, ele Barcelona quase pra foi pro jogar no Real Madrid. Manchester, não. Ele vai continuar no Barcelona. Ele quase foi o Messi do Real Era um Madrid. contrato renovado muito melhor em virtude dessas propostas. E tá bem acompanhado na tela, hein? acompanhado. Hein, Mauro? Aliás, passou um grande ano Sim! novo aí, com várias beldades. E o nosso Daniel Lian? Eu acho Beldades que também, Daniel, o Manchester solta 60 muito balão de beldades ensaio também. também. Há pouco tempo atrás, há menos de um mês atrás, já saiu uma notícia que eles levariam o Cristiano Ronaldo. Agora a bola da vez é o Neymar. Eles, bala na agulha eles devem ter para contratar. São Mas eu americanos, né? não que sei se seria uma comandam boa isso. pro Neymar. Agora, mesmo ele indo pro Manchester, se descolando do Messi, o Messi vai continuar jogando no Barcelona e vai ser o melhor do mundo da mesma forma. O que vocês estão falando? Os Ele dois do aí? lado, Sobre ou do lado a imagem do Neymar. longe do Messi, A- vai dar na mesma. Não, o que vocês estão Fofoquinhas do falando? Fred. Do Neymar. Sobre Você viu o namoradas. ano novo do Não, Neymar? sobre namoradas. ok. Sobre Se ele namoradas. não fosse o Neymar, ele não ia ter essa foto nunca. Dona Natália. Foi uma traz a beleza o ano pessoa. novo dele, viu? A fama legal. vai atrai coisas boas. Caprichou. Legal. Sorocaba. Companheiros, não dá mais. A roupa dele Amanhã, não se tava Deus legal, não. quiser, estaremos Deus quiser. todos juntos. Aposto. A credibilidade tá no buraco, bicho. Ô, Paulo. A gente confia em você. Muito obrigado. Confiamos em você, no Tinder. Fiquem confiamos- tranquilo, fiquem tranquilo. Deus quiser. O Tinder é só pra beliscar. Aê, boa! A Denise Campos de Toledo já chegou com todo o nosso departamento de jornalismo. Tem muita informação para você. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Deram match.